seguindo aqui, pessoal, a gente vai ver o seguinte, que na política dos governadores e no coronelismo da República do Café com Leite, nós vamos ver que o governo federal apoiava as lideranças regionais em troca de apoio. Então deixa eu explicar como é que funcionava isso. Então o governador ele ia lá, apoiava as lideranças regionais, essas lideranças regionais se elegiam, e daí essas lideranças regionais votavam nos governadores que iriam depois influenciar na estrutura presidencialista, né? Então, se você for ver, não muda muita coisa não, é tipo mais ou menos o que acontece hoje. A diferença é que nessa época aqui era só fazendeiro, né? E fazendeiro é um sujeito meio inescrupuloso, né? Um cara que não tem muita palavra, meio chucro, né? Então era meio complicado de se promover um certo diálogo, ok? Era meio complexo essa questão aí de promoção de diálogos, certo? Nós vamos ver que houve o mandonismo local, né? O voto de cabresto, né? O que é o voto de cabresto? Eles mandavam as pessoas votarem nos candidatos que eles queriam, né? O fazendeiro, né? Muitas dessas pessoas eram analfabetas, então o que acontecia? Né? A galera ia lá, aprendia a escrever o próprio nome e escrever o nome do cara que ela tinha que votar, entendeu? Piada, né? O voto era aberto, né? O voto era aberto e escrito, né? Então pensa só, se você não votasse no Joãozinho fazendeiro, depois o chicote estralava lá na fazenda. Era muito comum pessoas mortas votarem também. É só uma piadinha, mas assim, tipo, o que acontecia? Os registros de quem morria dentro da fazenda ficavam com os fazendeiros. Então o que esses fazendeiros faziam? Pegavam, né, o documento de identificação, o famoso registro geral, né, o RG, da galera e ia lá, né, tipo, e votava, né. Tipo, era muito comum uma pessoa votar 10, 14, 15, 16, 18 vezes. Porque justamente tinham os registros dessas pessoas que morriam, né? E era muito comum tu falar, a pessoa não pode vir, mas ela falou que ela vai votar nesse cara aqui. Tanto é que eles criaram até uma comissão chamada de Comissão Verificadora de Poderes. Para que servia essa Comissão Verificadora de Poderes, professor? Para verificar que o resultado não ia sair contrário daquilo que eles queriam, né? Então, por exemplo, vamos supor, era para o candidato Tiãozinho da Fazenda ganhar, né? E daí o Tiãozinho não ganhou, né? E aí o que vai acontecer? A galera ia lá, acionava a Comissão Verificadora, a Comissão Verificadora de Poderes inventava os votos lá, e daí o Tiãozinho ganhava a eleição. Porque o Tiãozinho, ele era apoiado pelo governador, certo? Então nós vamos ver que é uma estrutura muito cachorra, né? Digamos assim, né? Uma estrutura bem corrupta, né? E nós vamos ver que houve o estabelecimento da degola, né? Prática de impedir que a oposição chegasse ao poder. Que foi o que eu acabei de explicar, né? A galera criou até uma comissão verificadora de poderes para que isso não acontecesse. Ok? Movimentos sociais da Primeira República. Vamos lá. Nós vamos ter Canudos. O que foi a revolta de Canudos, né? O período foi de 1893 a 1897. O local foi o Arraial de Belo Monte, na Bahia, era uma fazenda abandonada, aonde Antônio Conselheiro, que era um cacheiro viajante, né? Um homem que proclamava a palavra da fé no sertão brasileiro, aonde ninguém queria ir, né? Aonde ninguém fazia questão de ir, né? Ele ia no interior e pregava a palavra de Deus, e ele foi ganhando muitos adeptos, né? Porque pensa só, a Igreja Católica não ia para essas localidades. A Igreja Católica estava cagando para a galera que vivia no sertão, essa é a verdade, né? E aí nós vamos observar que Antônio Conselheiro ele vai ganhando adeptos justamente porque ele faz o que ninguém faz, né? Que é ir pro interior, pregar a palavra de Deus, fazer missa, essas coisas tudo, né? E detalhe que a Igreja Católica só fazia missa uma vez no ano, e normalmente era um padre estrangeiro, né? Porque ninguém queria ir pro sertão, o negócio é triste, o negócio é terrível, né? Então nós vamos ver que isso foi gerando uma revolta, né? O Arraial de Canudos, pessoal, chegou a ter 20 mil pessoas, 20 mil seguidores de Antônio Conselheiro, né? Esqueci o nome dele agora, mas eu esqueci o nome dele. Mas assim,
o seu Antônio Conselheiro, ele foi um cara aí bem conhecido, né? Bem destacado, né? Quais que são as causas da revolta de Canudos, né? Concentração de terras e opressão dos coronéis, né? E a miséria da população. A população começou a ficar indignada, né? Porque eles não tinham nada, né? E os coronéis sempre tinham tudo. Coronel é o fazendeiro, tá? Que tinha jagunço que armado para, né? Para poder fazer o que eles bem queriam, né? Nós vamos observar, pessoal, que o Antônio Conselheiro também ele dava umas cutucadas fortes. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro falava que a república era coisa do diabo, porque colocava pessoas no poder que não deveriam estar lá. Uma outra coisa, ele falava que imposto para sustentar esse governo, ele incentivava a galera a não pagar o imposto. Então o Antônio Conselheiro ele é uma espécie de revolucionário. Tanto é que em algumas apostilas, Antônio Conselheiro ele é retratado com uma barba bem grande, né? Corpo magro, né? Olhar cadavérico, né? Bem magro, né? Porque sertão devia comer pouco, andava muito, né? E aí, pessoal, é muito engraçado, porque, tipo, é tipo o retrato de Jesus, entendeu? Tipo, a galera pintou Antônio Conselheiro como se ele fosse Jesus, entendeu? Literalmente falando, né? Porque ele tinha uma pregação de caráter messiânico, né? Assim como no Contestado também, o Zé Maria. Mesma coisa, o Zé Maria, ele tinha uma oratória muito boa, né? Que criticava, né, a estrutura e tudo mais. Qual que é a característica de Canudos, pessoal? Então a gente vai ver lá, o Antônio Conselheiro ele foi líder, né? Ele tinha uma pregação messiânica, né, das coisas, né? E aí nós vamos ver que o movimento resistiu a diversos avanços das tropas, né, dos governistas, até ser vencido e o Arraial de Canudos ser destruído. Pessoal, nós vamos ver que o governo manda matar todo mundo, não fica ninguém vivo. Porque o governo fala assim, não pode ficar ninguém vivo para não ter perigo desses caras surgirem. Olha só que... Desculpa, pessoal, é que bateu o dedo aqui, daí saiu da câmera. Olha só que absurdo, mataram literalmente todo mundo. Mataram todo mundo para que ninguém ficasse vivo para trazer vida à revolta novamente. Olha só, né? E já embalado nesse esquema, né, o Contestado também, ele segue a mesma ideia, tá? Acontece de 1911 a 1915, em Santa Catarina e Paraná, né? O que foi a causa do Contestado, né? Foi a desapropriação de terras de poceiros, de sesmeeiros, para a construção da ferrovia para a empresa estadunidense Brasil Highway Company. O que o governo... Olha que ideia genial. O governo falou assim, ó, essa terra aqui é de vocês. E vocês podem construir uma linha férrea. Então, o que acontecia? Aonde a galera construía a linha férrea, 20 km para a esquerda, 20 km para a direita, no trecho todo, era território da Brazilian Highway. Só que no meio desses territórios tinha poceiro, tinha sesmeeiro, tinha pequeno produtor, tinha um monte de gente. O que o governo vai fazer? Simplesmente, ó, vai rasgar o registro da terra do cara e vai dar a terra lá para Brasil Highway. E é isso que vai acontecer. Daí o povo vai ficar revoltado e vai ver no Zé Maria um camarada aí que comprou a briga, né? Comprou a luta da galera, né? A região era rica em madeira e erva mate, né? Houve uso de artilharia contra os revoltosos. Nós vamos ver que houve 20 mil mortos, né? E aí Santa Catarina incorporou a região daí do Contestado, ok? Nós vamos ter também outros dois movimentos, né? O Cangaço e Padre Cícero, Padim Cisso, para quem não conhece, né? Cangaço, né? Aconteceu na década de 30 em Sergipe, Ceará e Bahia. Grupo de bandoleiros que sobreviviam dos crimes que cometiam. Olha que história, né? De impacto, né? Quem que era o líder, pessoal? Teve como principal líder Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, né? Banditismo social. O que é o banditismo social? Rouba do rico para dar pro pobre, né? Só que nós vamos ver também que o governo ele faz uma aliança, né, com
com os cangaceiros, depois não cumpre, os cangaceiros também não cumprem, daí eles fazem questão de afrontar o governo também. Certo, galera?